Bom dia, povo de Deus, como vocês estão? Eu espero muito que vocês estejam bem. Feliz 2025, que seja um ano maravilhoso para todos nós, eu creio que vai ser, né? Profetizo que esse ano você viverá a totalidade da promessa, que você não vai ficar na metade, vai ser 100%. Você vai viver 100% aquilo que Deus tem planejado para você nesse ano, amém? Eu gostaria de compartilhar esta palavra, né? Maravilhosa, poderosa para nossas vidas. Primeira de muitas, eu creio assim. Aqui em Gênesis 12, do 1 ao 3, que fala assim: Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do seu pai, para a terra que lhe mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o seu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Glória a Deus. Vamos orar? Senhor Jesus, eu glorifico o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, pela tua direção. Muito obrigada pela tua palavra que é vida. Obrigada pela oportunidade, Pai, de podermos e termos essa liberdade de estarmos lendo, né? E o teu Espírito falar grandiosamente aos nossos corações. Mas que possamos não somente sermos ouvintes dela, mas que possamos praticá-la na sua totalidade. E assim viveremos aquilo que o Senhor tem para nós, que é bom, perfeito e agradável, Pai. Desde já, amarro todo valente que se levanta contra essa ministração, toda opressão no mundo espiritual, todo jugo, toda ação do inimigo contra nossas vidas. Eu lanço por terra agora, mando para o abismo, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. E assim o Senhor falou com Abraão, né? Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Deus chama vocês, queridos, e faz promessas nesta manhã, nesta tarde, nesta noite. Deus tem grandes vitórias para você nesse ano, mas só depende de nós, do nosso posicionamento, da nossa obediência, de ouvirmos a voz do Senhor e não pararmos pela metade do caminho. Aqui em Gênesis, um pouquinho antes, em Gênesis 11, diz aqui que Terá, que era o pai de Abraão, né, eles viviam lá na cidade de Ur dos Caldeus, né, ele, os seus 3 filhos, a esposa e toda a família. Abraão, Arã e Naor, se eu não me engano, eram os 3 filhos, né? E diz a palavra que Arã faleceu, o seu pai ainda estando vivo, lá na cidade de Ur dos Caldeus. Depois desse fato, creio que eles saíram de lá, eles iam para uma terra, a direção deles era a terra de Canaã. Mas diz a palavra que eles saíram de lá, né, da terra que eles viviam, e foram para a direção para Canaã. Mas eles pararam no meio do caminho, numa terra que chama Harã, que era o mesmo nome do filho dele que faleceu. Esse foi um erro dele, né? Ele paralisou, ele parou, e muitas vezes acontece conosco, queridos, com as dificuldades. Com ele aconteceu a morte do filho, né? Ele parou numa cidade do mesmo nome do filho. Então ele ficou meio que saudosismo, ele ficou meio que lambendo as feridas dele, né? Porque isso dói, uma perda dói, cria feridas, cria tristeza. Uma perda de um familiar, no caso aconteceu com ele, mas para nós pode ser qualquer outra perda, uma perda de um trabalho, uma perda financeira, uma perda de um amigo. E isso traz para nós, dói em nós, né? Dói muito, cria feridas. Só que nós temos que olhar o quê? Quem é o foco? É Jesus Cristo. Se você perdeu, passou, peça para o Senhor: Senhor, me sustenta. Tira de mim essa mágoa, essa dor, né? Que está difícil para mim. E o Senhor é fiel e justo para arrancar isso de você. O inimigo, ele quer fazer de tudo para paralisar a sua mente, para falar: não, você não vai conseguir. Agora acabou. Aconteceu essa perda com você, não tem mais o que fazer. E é uma mentira do inimigo sobre as nossas vidas, que a gente chama de sofisma, né? Que são pensamentos que parecem que são verdades, mas são mentiras.
E você tem que expulsar isso da sua mente. E Deus tem a totalidade para você, tem a promessa total, não é pela metade. E terá viver o quê? Pela metade. E diz a palavra que lá ele ficou. Lá ele se estabeleceu e morreu lá mesmo. Mas Abraão saiu daquela terra onde o Senhor falou: sai da tua terra, da sua parentela, que eu lhe mostrarei. E lá você será bendito em grandes nações. E o Senhor também fala com você nesta manhã, nesta tarde, nesta noite. Sai da tua parentela, sai desta terra e vai para uma terra onde eu te mostrarei. Eu não sei aonde você está estagnado, não sei o que você está vivendo, a mesmice, você quer insistir aonde você está, e o Senhor está falando: sai da onde você está, sai desse conforto, sai dessa mesmice. O Senhor tem algo para você, algo novo, algo grande. Mas para você viver a totalidade, muitas vezes dói. Há perdas, machuca, há traumas, há medo, há decepções, mas a gente tem que viver por todo esse processo. Viva o processo para você poder viver as promessas do Senhor. Na passagem, se eu não me engano, de Mateus 14, né, aonde Pedro, né, e os discípulos estavam lá no barco, e estavam grandes ondas, né? E diz a palavra que Jesus estava vindo sobre as águas, né? Vamos dizer que o barco onde Pedro estava foi o ano de 2024. E o ano de 2025 é Jesus pedindo para que Pedro andasse pelas águas e chegasse até ele. Esse vai ser o ano de 2025 para você, queridos. Você não vai ficar no barco, você vai sair do barco e vai andar sobre as águas. Você vai sair da onde você está para poder viver o melhor que o Senhor tem para você e para a tua família também. E diz, né, e diz a palavra que Pedro obedeceu, começou a andar sobre as águas, mas teve uma hora que acho que estava um vento muito forte e ele ficou com medo e ele começou a afundar. Mas Jesus o levantou. Então, muitas vezes, nesse ano agora de 2025, que é o ano que você vai andar sobre as águas, vai ter algumas vezes que você ficará mesmo, né, com dúvida, ansioso, muitas vezes com medo. E o Senhor, Ele te diz nesta manhã: se levanta, porque eu estarei contigo todo momento. Não tenha medo, queridos, não tenha medo. Muitas vezes pode ser que você passe por doenças, enfermidade, dificuldade financeira, na família, brigas, traições, dentro até do trabalho, né? Amizades, eu não sei, queridos, na família mesmo. Mas Jesus é contigo, né? Seja o que você estiver passando, se tiver decepções ou traições, perdoa, abençoa. Não podemos ficar com mágoas, temos que liberar o nosso coração para que você possa viver. Amém? Não é só as dificuldades só que a gente vai passar, mas você tem que liberar também as pessoas. Você vai se decepcionar? Sim, você vai se decepcionar. Jesus não falou que seria fácil, não. Não seria fácil. Mas Ele vai estar com você todo o tempo, Ele não vai te desamparar. Ele fez uma promessa para nós que Ele vai estar todo momento conosco. Amém? E assim aconteceu com quem? Com Abraão. Ele saiu daquela terra de Harã, deixou seu pai, né, todos os seus outros irmãos, ele só levou a Ló, diz a palavra, que foi o seu sobrinho, que era o filho de Harã, que faleceu, né? Levou a Ló. E assim ele saiu encaminhada com a sua esposa Sarai. Na época o nome dela era Sarai, né? E assim ele saiu, obedeceu à voz do Senhor. Diz a palavra que ele foi próspero.
Sim, queridos, olha, o segredo é a obediência. Não importa. Se você obedecer ao Senhor, o Senhor não vai te deixar faltar nada. Virá provisão. Não só provisão, Ele vai te prosperar em todos os seus caminhos. Ele vai te prosperar financeiramente, vai te prosperar com alegria, vai te prosperar na sua saúde, em todas as áreas. Quando Deus, Ele promete, é em tudo. É em tudo. Por isso que eu falo, o foco é Jesus Cristo. E assim Abraão fez, obedeceu, saiu da sua terra, no meio da sua parentela, que é onde o Senhor fala aqui, né? Ora, sai da sua terra e da sua parentela e da casa do seu pai, para a terra que eu lhe mostrarei, e fartei uma grande nação e te abençoarei. E ainda ele promete mais, aqueles que te maldiçoarem, né? Aqui ele fala assim, ó, e abençoarei o que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, queridos. Isso é muito forte, né? Então, qual foi o segredo aqui? A obediência. E assim ele fez, ele saiu, diz a palavra que ele prosperou, ele, o filho dele, o sobrinho dele, e prosperaram tanto, né? Tiveram muitos gados, eles foram crescendo, as famílias, mas chegou uma certa hora que os pastores do sobrinho, os pastores de Abraão, tiveram contendas. E Abraão, né, ele vendo esse acontecimento, ele falou para o sobrinho, olha, eu acho que agora já é a hora de nós nos separarmos, né? Nós somos parentes, nós não queremos brigar, então você está vendo toda essa terra onde nós estamos? Se você escolher o lado direito, eu vou para o esquerdo. Se você escolher o esquerdo, eu vou para o direito. E diz a palavra, né, que Ló olhou para um lado, olhou para o outro, viu um caminho de pastos verdejantes, né, muito lindo, muito top, e foi para lá que ele foi. E Abraão seguiu para o outro caminho. Nem todos os caminhos tem que prestar muita atenção, né? Nem todos os caminhos que estão muito lindos aos nossos olhos é a direção do Senhor. Aqui, muitas vezes é aquele caminho que é tortuoso, que é mais difícil, né? Que há obstáculos, é por lá que você vai ter que passar. Mas no final, o Senhor, ele te dará a vitória. E assim aconteceu com Abraão, né? Ele viveu a totalidade da promessa. Houve algumas circunstâncias, né? Muitas vezes você vê a esposa dele, depois como Sara, né? Ela teve a dificuldade, ela era estéril, não podia ter filhos, já estava velha. E ela quis dar, uma hora ela quis dar um jeitinho, né? Ajudar Deus. Pegou Agar, que era a serva dela, para poder se deitar com o marido e poder assim dar continuidade, né? Porque Deus tinha o quê? Uma promessa de descendência, de dar um filho para eles. E ela encontrou-se velha e achou que ela tinha que dar um jeitinho. Só que esse jeitinho, né, tem as consequências. Tem as consequências até hoje, né? Porque nasceu Ismael, mas depois Deus deu a vitória para ele, que nasceu o filho dele, né? Que era Isaac. E até hoje, né, a gente vê essa atitude errada, essa escolha errada de Sara, né, com as brigas hoje que tem das nações, que são os descendentes de Ismael e os descendentes de Isaac. Por quê? Por uma atitude errada, por uma escolha errada. Então nós temos que tomar muito cuidado. Tudo é a direção de Deus. Se estiver demorando, é porque é o tempo determinado do Senhor. É porque é a vontade dele. É para você viver a totalidade. Eles viveram a promessa do Senhor, viveram, mas teve as consequências, né? Mas eu profetizo que você terá o ouvido, né? O ouvido muito assim aguçado à voz de Deus. Peça para o Senhor para que você não seja enganado. Ore todos os dias, se consagre. Peça para o Senhor para que você mesmo não seja o seu maior inimigo, para que os seus pensamentos não sejam o seu maior inimigo, os pensamentos errados. Peça para Deus tirar os sofismas, tudo aquilo que não for a direção dele. Peça para ele e ele te dará a vitória, queridos.
ore ao Senhor, se consagre todos os dias, leia a palavra de Deus, porque cada vez que você lê a palavra de Deus, para você pecar vai ser muito difícil, porque você está alimentando a sua alma. Não tem aonde entrar o pecado, não tem. Mesmo que você está no caminho lá de você pecar, de você fazer algo que não agrada ao Senhor, né? Você vai pensar duas vezes antes, opa, peraí, eu estou desagradando ao meu Deus. E a palavra de Deus diz que é desta maneira, que é deste caminho que eu devo seguir, que eu devo me comportar todos os dias. Amém, queridos? E eu profetizo, esse ano você vai viver 100%. Está nas nossas mãos. Amém? Nós vamos viver, o Senhor vai te ajudar, Ele vai te levantar e você vai viver a totalidade da promessa nesse ano de 2025. Glória a Deus. Feche seus olhos. Então, vamos agradecer ao Senhor por essa oportunidade, por esta palavra maravilhosa. Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai. Obrigada pela tua direção, pelo teu amor, pela tua fidelidade. Obrigada por não desistir de nós todos os dias. Obrigada que a sua misericórdia se renova a cada manhã, Papai. Nos fortalece, nos ajuda, Pai, a viver, Pai. A viver aquilo que o Senhor tem para nós. Meu Deus, nós somos sedentes de Ti, nós precisamos do Senhor todos os dias, Papai querido. Esteja conosco, nos levanta, que nós possamos olhar para Ti, que a gente não venha olhar para a adversidade, para o medo, Pai, pelo vento, Pai, que vem sobre as nossas vidas, pelas perdas, que nós não venhamos parar pela metade, 50%, igual aconteceu com Terá, Pai, mas que nós possamos viver igual Abraão viveu, que foi a totalidade da promessa. Eu lhe peço nesta manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, visita os seus filhos, Pai. Visita, Pai, que eles possam ter esse entendimento e viver também 100% aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Amém. A paz do Senhor. Que Deus abençoe grandiosamente vocês. Compartilhe essa palavra, né? Dê o seu like, que possa chegar para muitas outras pessoas e muitas outras famílias, amém? Amo vocês, que Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus, amém.